Voltamos com o CBN Campinas, 10h42, e agora a gente abre espaço para o economista Paulo Castelo Branco, que vai falar com a gente sobre a situação da indústria no país. Bem-vindo, Paulo, obrigada por atender a CBN. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Paulo, de acordo com dados da CNI, a expectativa é positiva, né? A produção industrial cresceu em maio em comparação com abril, de acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria. É isso mesmo? A expectativa é positiva agora para esse segundo semestre de 2021? Sim, a perspectiva é muito boa para esse segundo semestre de 2021, visto que houve agora uma quebra, né? Nos meses que vinham seguidos, ainda recuperando a taxa de produção em relação aos outros meses do ano passado. Já foi, na verdade, esse semestre um semestre bom na área de importação de máquinas, né, para a indústria brasileira. A gente percebe que um misto de fatores, na verdade, um câmbio que cedeu um pouquinho, a taxa de juros, que apesar de ter tido um aumento, a taxa referencial seria que ainda continua atrativa, e também a consciência, eu acredito, do empresariado de que o Brasil precisa da tecnologia, né, uma tecnologia mais aprimorada e competitiva para poder fazer produção de produtos manufaturados no Brasil e poder abastecer o mercado nacional e também ter condição de exportar para outros países. Paulo Castelo Branco, muito bom dia, Flávio Paradella aqui. E o que faz, né, a indústria ter essa confiança? E além de ter essa confiança, como o senhor já citou, né, alta de juros, a inflação está acima da meta. E já que tem essa confiança neste segundo semestre, a gente quer saber se isso vai se refletir em empregos, que daí traz essa não só confiança para a indústria, mas também para o trabalhador e consumidor. Sim, sem dúvida, né? Esse fator é positivo nessa questão de empregos. Por quê? Porque até antes da pandemia, o empresariado brasileiro, mesmo não revelando isso claramente, a maioria deles estava importando grande parte dos produtos ou componentes de produtos, principalmente da China, para fazer parte do seu cardápio de produtos para oferecer no mercado interno. Com o início da pandemia, que começou lá em Wuhan, na China, já houve um break, né, em janeiro do ano passado, onde começou a complicar, na verdade, para trazer produtos importados, né, o lead time, ou seja, o tempo de você fazer a compra, o produto ser produzido, ser embarcado, leva 30, 35 dias de mar, né, de frete para chegar no Brasil, mais o tempo de liberação na alfândega. Tudo isso fazia um ciclo muito grande, né, de tempo para poder o empresário receber esses produtos, incorporar na sua produção e vender, fornecer no mercado. Então, o industrial, né, o empresário e até mesmo o comércio sentiu o seguinte, que se ele não produzir aqui localmente, ele vai ficar desabastecido, porque isso foi uma coisa que houve em cadeia. Hoje nós estamos enfrentando um grande problema internacional de frete, né, e logística, disponibilidade de navios, disponibilidade de containers. O frete subiu muito, né? Frete internacional, diria para você que subiu mais de 200% em um ano e meio. Então, tudo isso está fazendo com que o pessoal repense, na verdade, a sua forma de produtos, do que vinha sendo feito, importados, produto manufaturado acabado. No nosso caso, como a gente lida com máquinas de alta tecnologia, o empresário está começando agora, já está, na verdade, desde o ano passado, né, do segundo semestre, a conscientização maior de que tem que importar máquinas com tecnologia para produzir aqui localmente. Produzindo localmente, consequentemente, gera empregos, gera arrecadação de tributos para o governo federal e gera melhoria para o nosso país.
Paulo, embora, né, haja essa expectativa, você falou aí de alguns desafios, eu quero trazer um outro aqui também, que inclusive foi uma notícia que demos há pouco aqui para anunciar a sua participação. A Hyundai aqui de Piracicaba, ela suspendeu a produção de veículos temporariamente por conta da falta de componentes eletrônicos, já que houve aí uma alta demanda. Isso também aconteceu em outras fábricas. Como é que isso afeta a produção, embora exista essa expectativa positiva? Existe aí uma série de desafios que precisam ser avançados, superados. Sem dúvida. Sem dúvida, esse é, inclusive, a própria prova do que eu estou falando. Na verdade, não houve investimento, né? Principalmente semicondutores, que é o que está faltando da parte eletrônica, né? Que não adianta você ter uma linha de montagem contínua de carros. É um setor que eu conheço bastante, porque eu sou da área da automação, máquinas de automação. Então, eu sei, atuei 35 anos que eu atuo nesse mercado de sistemistas e autopeças e automotivo. Então, o que ocorre? Se você tem um carro inteiro, 99% dele, mas não tem os componentes eletrônicos, você não monta. Você para a linha, né? E parando a linha, o prejuízo é imenso, né? Tanto de mão de obra, quanto todos aqueles componentes que você tem lá, fornecidos por empresas, que você não monta, não pode faturar e entregar o carro. Então, eles preferiram agora dar uma parada, não é só, são várias empresas, já tem aí um grupo grande dos automobilistas que estão paradas, refazendo toda a sua cadeia de supply chain para poder enxergar, né, qual é o melhor caminho agora, né, repensando, fazendo novos desenvolvimentos de fornecedores, porque justamente descuidaram disso. Estavam importando, na verdade, grande parte dos carros estava vindo de fora, a peça acabada, né? Então vinha de fora, montava em outras peças que estavam produzindo no Brasil e assim o carro saía. Na verdade, um carro nacional, mas com grande parte das peças importadas. Então, veja que para suprir isso precisa o quê? Produzir localmente. Para produzir localmente precisa de quê? Máquinas. Máquinas, pessoas, né? Porque mesmo hoje, com o grande nível de automação, você ainda precisa de pessoas, né? Para poder fazer toda a supervisão, o abastecimento, a logística. Isso é toda uma cadeia envolvida que vai gerar mais empregos no Brasil. Então, o pessoal está acordando no mundo inteiro. Veja o exemplo dos Estados Unidos, que estava numa posição há anos atrás muito confortável, mandando projetos de, por exemplo, aparelhos eletrônicos, telefones, tablets, fazendo tudo na China, né? E recebendo um produto pronto, acabado, embalado, vendia, distribuía para o mundo inteiro e só ficava com lucro. Uma situação bem confortável, mas que é de grande risco, né? Nesse momento, o pessoal está vendo que isso pode ser quebrado a qualquer momento, né? E aí o prejuízo pode ser imenso. É viável realmente isso? Porque no ano passado, quando do início, né, da crise por causa da pandemia, se discutia isso, todo o nosso investimento, onde se cria os componentes, está tudo em um país, está tudo na China, porque é muito mais viável economicamente, como o senhor mesmo disse, situação dos Estados Unidos. Monta-se por exemplo, um celular, um iPhone, e só coloca lá que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas feito na China. E visa-se o lucro. Depois, com a pandemia, muito se percebeu que teve um problema aqui e está tudo lá na China. Agora, neste momento, passado 15, 16 meses de pandemia, esse é o mesmo sentimento ou as coisas como se mostraram lá no país asiático, de uma contenção bem maior, né, da Covid-19, permanece toda a cesta, né, por lá e não vai haver essa distribuição como se pensava no começo do ano passado? Não, como eu estou dizendo, na verdade está acontecendo já todas as indústrias do mundo inteiro, aqui mesmo no Brasil. Por isso é que está havendo uma grande demanda de compra de máquinas, equipamentos importados. Por quê? O pessoal está começando a voltar na teoria de que produzir internamente é mais seguro e melhor, né? Principalmente quando tem fatores que permitam isso, né? Como hoje você trazer a tecnologia, importar a máquina, não está ainda tão barato devido ao câmbio, alguns impostos restritivos que não deveriam ter, deveria ser um mercado aberto para trazer tecnologia. Estamos trabalhando em cima disso aí com o governo. E então, acho que o mundo inteiro percebeu
e concentrar a produção de manufaturados, né, componentes, numa determinada região do mundo, porque lá é mais viável, pode ser um grande erro estratégico, né? Então, é muito melhor que você produza internamente, porque quando você compra de fora, você exportou o emprego, certo? Você exportou o emprego e importou o produto. Agora, da forma, importa a tecnologia, as máquinas, produz internamente e gera emprego. O senhor falou aí, né, citou aí, mencionou que está trabalhando isso também com o governo federal. Outro dado aqui do CNI mostra que a participação de setores industriais de alta e média intensidade tecnológica caiu de 23,8% para 18,7%. Isso em razão da falta da política industrial e do custo Brasil. Como é que o setor também tem se mobilizado e articulado nesse sentido? Sem dúvida que esse custo Brasil ele afeta muito, né, o planejamento e a possibilidade de que seja feito no Brasil maiores planos e maiores investimentos, principalmente das multinacionais estrangeiras, para produzir aqui no nosso país. Nós estamos trabalhando já, a ABIME, Associação Brasileira de Importação de Máquinas e Equipamentos Industriais, já vem trabalhando desde 2018 e 2019, fizemos um trabalho forte com o governo, né, com esse novo governo e com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e a equipe, mudamos os critérios da lei de ex-tarifário, que é a lei que permite você isentar o imposto de importação para a compra de máquinas e equipamentos industriais. Antes tinha um critério só que era não similaridade nacional, nós conseguimos modificar essa lei, né, tanto pedido lá para o pessoal do Ministério, várias reuniões, e aí foi feita uma normativa que criou mais 3 critérios, que é o critério de não similaridade, o critério de avaliação de produtividade comparativa das máquinas nacionais e as importadas, a questão de prazo de entrega, que é importante. Você pode dizer que produz no Brasil um determinado equipamento, uma máquina, só que você produz para entregar daqui a 1 ano. Só que daqui a 1 ano não serve, você precisa da máquina para daqui a 2 meses, né, para produzir e abastecer o mercado. Então entrou esse critério também em avaliação, e um último critério, que é o critério comparativo de preço, né? Não adianta também você produzir no Brasil uma máquina que se acha equivalente a uma do exterior, mas custando o dobro, o triplo do preço, né? Então isso tem ajudado muito na liberação. Por quê? O imposto de importação, em média, é 14% do valor de uma máquina, né? Até então. Então, 14% fora que, quando existe uma produção nacional, incide impostos, PIS, COFINS, ICMS, também nessa máquina. A máquina que é isenta com o ex-tarifário, ela não tem os impostos. Então, se você for analisar, isso representa de 30% a 40% do valor final da máquina. Então, você imagina o que isso impacta num planejamento de um investimento no payback de retorno, né? Porque 40% é um percentual muito forte, né? Um investimento de 10 milhões de reais representa 4, né? É um valor absurdo, né? Que, como exemplo, a gente teria que abrir mão, na verdade. Você tem que deixar de recolher esses impostos, mas, em compensação, você está recolhendo outros, que é o quê? O resultado da produção dessa máquina, gerando emprego, gerando tributo quando você entrega o produto e vende. É uma cadeia muito forte, né? E nós temos lutado muito em relação a isso, né, para poder fazer com que o governo, e sem dúvida é um governo que enxerga isso, é um governo liberal, né, que é para a economia de mercado, mas existe muita pressão, na verdade, de grupos aqui do Brasil que a vida inteira tiveram subsídio, tiveram isenção, tiveram proteção e não querem, lutam contra isso, né? E isso justamente vai contra o país. Por quê? Como vocês mesmos citaram, quando a gente compra produto importado, não traz a tecnologia com as máquinas, você exporta o emprego. Cada vez mais você vai ter menos emprego e menos emprego capacitado. Porque quando você traz a máquina com tecnologia, você precisa treinar o colaborador para poder operar, para poder supervisionar. Isso aí vai qualificando, vai aumentando o salário médio, né? É tudo que traz ganho para o país.
E Paulo Castelo Branco, diante de todo esse cenário apresentado, né? Então a maior confiança, essa necessidade de ter esse trabalho qualificado e o trabalho sendo feito aqui no país, diante dessa mudança, né, de paradigma para as indústrias, quando a gente vai sentir, né, realmente esse impacto na geração de emprego, e com essa geração de emprego a indústria que mais paga bem, né? Quando a gente fala dos vários setores, quando a gente vai conseguir sentir isso na prática para o trabalhador? Veja, eu acho que já está sendo sentido isso, né? É que nós víamos aí já há mais de 3 anos com uma massa grande de desempregados, era uma média de 12, 13 milhões de desempregados, com a pandemia subiu para 14, 15, né? Até mais, porque existem desempregados que não estão no cálculo, né, que pararam de procurar, tem toda uma fórmula de cálculo disso. Mas este ano, pelos próprios índices, né, do próprio IBGE, já foi criado mais de 1 milhão de empregos, né? Então, veja que, ao meu ver, e de muitos economistas, eu acho que isso aí é uma coisa muito positiva. Só que você não cria mais de 1 milhão de empregos, 2, 3, sem você ter uma política que faça com que isso reaja. Então, é o que eu estou falando. Financiamento para as máquinas é preciso, nós estamos lutando com isso também, né? Tivemos diversas conversas aí com o governo, financiamento aproveitando que a taxa de mercado hoje é boa, facilidade, queda das taxas de importação para toda máquina que tem tecnologia embarcada, para poder incentivar o empresário a investir, porque se coloca do lado do empresário. Você vai fazer um investimento que lá fora custa 40% menos que aqui. Você não tem a confiabilidade se a política pode interferir, de repente o câmbio sobe, você fica com um produto que é invendável, né? Porque para você competir lá fora, quer dizer, você abastece o mercado e precisa fazer exportação. Para exportação, tem que ser um produto altamente competitivo com o mercado lá fora, senão você não vai conseguir exportar. Então você precisa do maquinário, da tecnologia, né, da automação. Então isso é um ponto muito difícil que o Brasil hoje se encontra. É lutar contra lobbies, né, pressões fortes de não querer que o mercado seja equiparado ao exterior, ou seja equipado com máquinas de alta tecnologia, né? É uma luta que o empresário é um herói. Ele, enfim, tem que investir com a sua própria, com o seu risco e conta, né? Precisa que ele acredite muito, coloque o seu dinheiro que poderia estar... Hoje a aplicação financeira não é um grande negócio, então hoje está muito propício para que quem tem capital de giro disponível, né, invista em ativos imobilizados para a produção. Mas para isso precisa haver todo um cenário favorável, vamos dizer assim, né? Que a gente hoje conta, discute, pleiteia, né? Mas é um tema difícil no Brasil. Falando sobre cenário, eu queria até aqui, para encerrar a nossa conversa com o senhor, que o senhor falasse um pouco sobre um assunto que infelizmente voltou a ser discutido e precisa ser discutido, que é a crise hídrica, em consequência disso a crise energética. Como é que isso pode impactar essa expectativa positiva, já que, obviamente, né, os recursos energéticos são tão importantes para o setor industrial? E até queria colocar junto com essa crise a turbulência política no governo federal, com a CPI da Covid, pedidos de impeachment. Então a gente está falando de crise hídrica, crise energética e uma crise política. Certo. Bom, vamos por partes, né? Vamos falar da parte hídrica primeiro. A parte hídrica não é uma novidade, né? A gente já vem passando isso desde os anos 2001, 2002, né? Quando nós tivemos aquele impacto grande, né, na parte hídrica, e de lá para cá a gente tem esse assunto recorrentemente voltando praticamente quase que todo ano. Já se sabia, então, desde 2001, que era preciso mexer nisso, investir mais, né? E o que nós tivemos ao longo desses 20 anos foi o quê? Projetos que se fizeram de algumas alternativas, projetos inacabados, projetos que foi desviado um monte de dinheiro com corrupção, que foi visto pelo Brasil nos últimos anos e apurado. Quer dizer, o que foi feito? Nada, né?
Foi feito muita pouca coisa. Se você não tem... todo mundo sabia disso. Durante 20 anos não foi feito nada para se conter ou para se modificar essa situação, então o resultado é o que nós estamos vendo. Quer dizer, se o mercado brasileiro der uma aquecida, der uma galopada, nós vamos ter problema, né? Nós vamos ter problema porque não foi feito nada para que isso fosse resolvido, né? Então a gente vai ter que enfrentar esse problema, né? Que poderia ter sido feito, os últimos governos não fizeram nada, essa que é a verdade, e o que fizeram foi ineficiente porque fizeram mais para fazer desvio, comprovado isso, né? Desvio financeiro, do que, na verdade, resolver o problema das indústrias e o problema do país com a geração de energia. Agora, com relação à crise política, eu tenho uma visão particular, né, disso, porque, e não em nome da entidade, mas eu acho assim, nós estamos num momento no país onde a gente tinha que colocar na cabeça dos nossos políticos, que é difícil, né, de deixar de lado a visão de que a polaridade está fazendo com que o pessoal esqueça do país. Essa que é a verdade. Nós estamos enfrentando uma crise sanitária a maior vista no mundo, né, nos últimos tempos. Eu acho que o nosso país teve uma recuperação econômico-financeira em V realmente espetacular, se a gente comparar com os outros países e com que a catástrofe, vamos dizer assim, que isso poderia ter causado. Nós estamos tendo oportunidades de poder fazer com que o Brasil, inclusive, se destaque, né? Tenha oportunidade na crise. E a gente está perdendo tempo com uma porção de eventos que a gente está vendo aí, que seja, ao meu ver, ridículo, né? Num país onde a gente precisa de ter foco, na verdade, em coisas, educação, nós temos outras coisas muito mais importantes do que isso que está sendo feito, né? E estamos colocando foco dia a dia em assuntos que eu acho que são inertes para o país. Essa é a verdade. Hoje, o pessoal da indústria, eu acredito que até o mercado financeiro, olha para isso com uma tristeza. Por quê? Você imagina só no exterior, quem vê toda essa movimentação diária na imprensa, na mídia, quer dizer, é desagradável para o nosso país. Ver uma situação ridícula, né, que nós estamos passando com toda essa movimentação. Se a gente gastasse essa energia, né, que está sendo empregada nisso, nos pontos que o Brasil realmente precisa focar, eu garanto para você que o resultado seria imensamente bom. Dr. Paulo Castelo Branco, uma situação essa que está sendo exposta hoje, e o país não estaria melhor se tudo isso que aconteceu durante esse período, e a gente vê questões como a falta de vacinas, uma briga, como o senhor mesmo disse, de polaridade. Há uma polaridade por parte do governo federal, uma polaridade por parte da oposição, e a gente está nessa deriva aqui. E quem tem que executar é o executivo, é o governo federal, é o governo estadual, que seja o governo municipal. Essas discussões acontecem, sim, e nós estamos num momento em que está se discutindo se houve uma falta de ação por parte do governo federal e até de outros governos, mas a gente cita o governo federal é quem tinha a mão para levar a administração dessa crise, e por muitas vezes se discutiu e até se questionou vacinas, e a gente não fala só da Coronavac, não, a situação do jacaré foi com a Pfizer. A gente poderia estar muito melhor se a gente tivesse investido em educação, conscientização da população e vacinas. A gente não estaria melhor? E a própria indústria? Olha, eu acho que isso é a polêmica do tema, né? Na realidade, por que a indústria não sofreu tanto? Porque a indústria não parou. Eu sou testemunha disso, estou dentro desse segmento. A indústria, com todo proteção sanitária, né, com toda a programação das próprias indústrias, ela não parou em nenhum momento, né? Ela conseguiu controlar, teve seus problemas, mas com tudo controlado, em nenhum momento a indústria parou. Faz 1 ano e meio que nós estamos na pandemia, né, e não parou a indústria. Essa foi a salvação da nossa economia. Agora, você veja que o varejo, o que aconteceu? Moeu. Tem setores que estão acabados, né?
Então, eu acho assim, tudo não pode ser nem o 0 e nem o 100. Tem que ter o equilíbrio, né? Tudo tem que ser feito com planejamento, com organização, com responsabilidade, e não é o que a gente vê aqui. Então, o que eu quis dizer quando eu falei em focar, né, no problema que nós estamos hoje, é porque hoje o foco é uma discussão política e não uma discussão para o bem do país, nem para a saúde, nem para a economia, que são as coisas que, infelizmente, é o que toca o nosso país, né? A economia, a educação, a saúde e a política. Só que hoje está todo mundo focando na política, esquecendo do resto, né? Ainda bem que o nosso país é um país ativo, um país vigoroso, e essa movimentação da economia agrícola e da economia industrial fez o que ficou, foi o que gerou, na verdade, esse resultado positivo, senão a gente estaria acabado hoje. Então, eu acho assim, a questão da vacinação, né? Esse tema tão polêmico. Ontem mesmo estava observando, né, se você observar dados, uma economia americana, que é um país de primeiro mundo, talvez não a maior economia do mundo, né? Ela tem 66% de população vacinada. O Brasil, país de terceiro mundo, né, considerado um país médio, não é um país pobre, mas também não é um país rico, está com 33% da população já, né, recebido a primeira dose, como nos Estados Unidos. Então, assim, se a gente tem a metade do índice dos Estados Unidos, se você hoje fizer uma comparação em menos de 6 meses de vacinação, então eu não acho um resultado ruim. Eu acho que o que está acontecendo vai cair realmente, né? A contaminação também, consequentemente, as internações e as mortes. E a gente tem que olhar para frente, essa é a verdade. Não adianta ficar analisando para trás, né? Nós temos que olhar para frente, senão a gente não vai resolver nem o presente e nem o futuro. O passado a gente não tem como resolver. Esse já foi, infelizmente já foi, né? Eu perdi pessoas da minha família, infelizmente, então não estou dizendo isso com tranquilidade, não. Estou dizendo com pesar, né? Faleceu pessoa da minha família direta, né? Então, eu acho assim, a gente tem que olhar para frente, né? Tem que aprender com o que foi feito. O ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo, né? E não deveríamos estar perdendo tempo, como está sendo feito, com tanta bobagem. Essa que é a verdade. Então, se comparado com outros países, a gente já está bem. Eu acho que se focar mais, a gente vai estar melhor ainda, né? Precisamos ter o positivismo e não o revanchismo, né, que está sendo feito. Paulo Castelo Branco, economista, conversando aqui no CBN Campinas. Muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Flávio. Estou sempre à disposição de vocês e para que a gente troque essas informações importantes aí, todos exatamente com o mesmo foco, né? Empurrar esse país para frente. É um país maravilhoso e com grandes possibilidades de resolver todos os seus problemas, principalmente o problema de emprego e geração de renda, que é isso que move qualquer economia e qualquer país. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. São 11h10.